Fala galera, aqui é Victor Paranhos e esse é o Área 98, o podcast oficial da Gazeta aqui de Sobradinho. E como o próprio slogan já diz, diferente de tudo que você já ouviu. Um bate-papo diferenciado, entrevistas especiais e convidados que são referência na região central do estado. Está no ar o Área 98. Área 98, diferente de tudo que você já ouviu. E sejam todos bem-vindos ao episódio 12 do nosso Área 98 podcast. Mas antes de iniciar a nossa conversa, vamos conferir um pouco dos nossos patrocinadores, os nossos parceiros aqui do podcast. E o parceiro novo, para brilhantar ainda mais o nosso podcast, é a Cileia Fec Beauty e Hair. Para você, mulher que quer realçar sua beleza, conte com a grande variedade de serviços que o salão oferece. Serviços como manicure, pedicure, escovas, tratamentos capilares, progressivas, mechas, colorações, cortes, maquiagens, extensão de cílios, alongamento de fibra de vidro, banho em gel, blindagem de unhas, plástica nos pés, penteados, depilação e ainda por cima oferece serviços externos como produção para casamentos e 15 anos. O salão também conta com agendamento online, através do aplicativo AVEC. Então, entra lá e marque seu horário. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 51995362434 ou no Instagram e Facebook Cileia Fec Beauty Hair. Seja muito bem-vinda ao nosso Área 98 Podcast, nossa nova parceira aqui do podcast. E também com a gente a Master Forma Academia, que está há mais de 20 anos oferecendo um trabalho personalizado em musculação, modelagem estética, tonificação, emagrecimento, condicionamento muscular e preparação para competições. Além disso, conta ainda com a variedade enorme de produtos como suplementos alimentares, produtos de emagrecimento, pré-treino, pós-treinos, coqueteleiras, entre tantos outros. Tudo isso você encontra na rua Frederico Mundstock 276, ali no bairro Baixada. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 5199979401. E para mais informações, você pode acompanhar também o perfil no Instagram, @MasterFormaAcademia. E bora treinar junto com o bicampeão mundial de supino, Antônio Carlota. Aquele abração para ti, Antônio. E também fazer aquele pedido especial a quem nos ouve ou assiste para seguir e compartilhar as nossas redes sociais. O Instagram, @Área98PDC. Ficar por dentro também das novidades e os novos episódios do podcast no Spotify, Área 98 Podcast, e também as redes sociais da Gazeta, Sobradinho, @Sobradinho Gazeta no Instagram e Gazeta Sobradinho no Facebook. E agora, iniciando a nossa conversa do episódio 12, quem está aqui comigo falando aos microfones do Área 98 Podcast é o Tenente Jerônimo Jesus Dalberto aqui de Sobradinho. Tudo bem, Tenente? Como é que tu tá? Boa noite, Victor. Boa noite aos ouvintes da Gazeta. Satisfação, tudo bem, satisfação e um prazer aí fazer parte aí do teu podcast. Isso aí, Tenente. Então, prazer imenso, ter tu aqui nos microfones do podcast. Primeira vez, num podcast também, A gente estava conversando agora há pouco ali. Primeira entrevista num podcast. Então, Tenente, a gente aqui de praxe, a gente pergunta, de começo de conversa, quem é Jerônimo Jesus Dalberto? Conta pra gente. Mas tem vários Jerônimos, eu acho. Profissionalmente falando, o primeiro tenente da Brigada Militar, casado com a Elinara, do Santos Pontel, pai do Lincoln Pontel Dalberto e da Linca Sofia Pontel Dalberto. Exerço minhas funções aqui em Sobradinho, conhecido aí do pessoal de Sobradinho. Sou natural de Sobradinho. Na verdade, quando se pergunta sobre a gente, passa várias pensamentos e tal. Então, eu acho que o Jerônimo é isso aí, dedicado à família, ao trabalho, ajudar aí as pessoas no que é possível, assim, basicamente, Victor? Sim, é dedicado mesmo, nem do outro, nosso tenente aqui do Sobradinho exerce um trabalho importantíssimo, para a classe civil, no caso,
né? E militar? E militar, com certeza, né? Que é uma função militar, né? Sim, exatamente. Tô falando ali da Elinara, a gente tava falando antes. A Elinara que foi minha professora, né, de inglês lá na Cristo Rei. Grande abração pra Elinara também, né? Professor de inglês. A teacher de inglês. Então, Jerônimo, falar um pouquinho da tua vida, antes de começar mais profissionalmente, né? Sim. Tu sempre quis, assim, antes de, né, sei lá, tu sempre quis ser policial? Por que tu escolheu essa profissão? Conta pra gente. Na verdade, Victor, eu ingressei na Brigada Militar muito jovem, né? Com 18 anos. Para ser bem sincero, eu nunca planejei muito ingressar na Brigada. Eu havia concluído o ensino médio e logo em seguida abri o concurso em Porto Alegre. Aquela época, para fazer uma inscrição, tinha que se deslocar a Porto Alegre para fazer a inscrição. Só para inscrição, hein? Então, eu abri aquele concurso e eu não sabia qual a graduação, qual é o curso superior. E isso em 97, 98, né? Era bem mais difícil, né, do que hoje, quando a gente fala em graduação. E então eu optei ali em fazer esse concurso, né? Eu não tenho nenhum familiar militar, não tive nenhuma influência, né? Quase sempre os brigadianos têm uma grande influência por parte da família, por ter outros. Eu ia até perguntar isso aí também, se não teve influência, né? Não, geralmente não família, né? Por isso que eu disse, não houve um planejamento maior, eu fiz o concurso e fui fazendo as provas, né? Foi passando de etapas, aquela época demorava um pouquinho mais, assim, uma etapa para outra. Isso eu iniciei, acho que em abril, o concurso propriamente, né? Daí as etapas do concurso. Sim. E dezembro foi a designação ali para ir fazer o curso lá em Montenegro, na então Escola de Habilitação e Especialização de Praças. Hoje não, com essa nomenclatura não existe, mudou. Agora antigamente se chamava ESEP, hoje se chama SFES, que é a Escola de Especialização de Soldados hoje. Sim. É uma escola... Mudou mais ela teve algumas mudanças, teve um período que ela foi chamada de Escola Técnica de Polícia Militar, então os processos assim, de aperfeiçoamento do ensino da brigada vai mudando as nomenclaturas, né? Mas assim, como eu disse, não houve uma preparação maior, um planejamento. Eu fui fazendo e fui gostando, fui, né, conhecendo também a instituição. E aquilo foi me envolvendo. Como eu tinha 18 anos quando ingressei na brigada e não servi o exército, então quando chegou na época de ir para o exército eu já estava quase ingressando na brigada, fui dispensado, né? Daí liberado, tipo... Dispensado. Quando eu informei essa questão, que eu estava aguardando ser chamado, né, para frequentar o curso de formação da brigada, daí eu já fui dispensado. E foi isso, daí ingressei dia 14 de dezembro de 1998, lá em Montenegro, na escola, e fiquei até outubro de 1999, fazendo o curso, né, básico de formação policial militar, que é o que habilita a promoção de soldado, né, ao final do curso sai apto a exercer as funções de soldado, né, no policiamento extensivo. Sim, no caso soldado, né, como o pessoal aqui, né? Polícia na rua. Assim, isso, exato. A função de patrulheiro, né? É o primeiro, digamos assim, a primeira função normalmente de quem logo ingressa na brigada. Sim. Né? Patrulheiro mesmo. E a brigada, ela tem dois níveis, né? Duas categorias. As de praças, que é as ingressa como soldado, né? E vai até primeiro sargento. E a categoria de oficiais ali, que são os primeiros tenentes. E depois capitães, que tem uma forma de ingresso diferente, e pode chegar até coronel. São os postos ali do oficialato. Então, tenente tá entre praticamente... A categoria dos oficiais. Para mais do... Como é que... Tem essa nomenclatura, né? Soldado? Como é que é a partir disso? Soldado, segundo sargento e primeiro sargento. São os chamados os praças, né? O início, no caso ali de tudo, né? Mas é uma categoria, né? Assim, como existe em todas as forças militares. Os praças. Os oficiais, a partir de tenente, né? Chamam a categoria de oficiais. Na brigada nós temos duas formas de ingresso.
né? Nós entramos com o nível médio, que entra para... Apesar que recentemente teve uma alteração na legislação. Ela é uma carreira de nível médio, mas o ingresso vai passar a ser com requisito nível superior. Então vai ter que ter uma graduação de nível superior para ingressar, independente se praça ou oficial. Sim. Mas o que eu quero dizer, tu pode ingressar como soldado, né, uma forma, e ascender até o posto de tenente, que é a minha carreira. Sim. Né? Então eu passei por soldado, segundo sargento, primeiro sargento, e sou um oficial oriundo das praças, né, que é o fim de carreira, na verdade. E tem a outra carreira, que é a de nível superior, que são a dos oficiais que ingressa como capitão, e pode chegar até o posto de coronel, que é a alta administração da Brigada Militar. Coronel que tem um caráter de gestão, de planejamento e gestão, né, da instituição. Ele tem um viés mais de administração mesmo da instituição. Uma carreira que se chega no sentido da alta administração da instituição, né? Assim como tem em todas as forças militares, é a mesma sistemática. E claro que existem portas de ingresso, né? Na brigada são duas. No caso de carreira, né? Como soldado ou como capitão. E daí cada um vai progredindo dentro dos cursos de formação, do curso de habilitação, do conceito que o servidor tem ali dentro da sua carreira, né? A sua produtividade, seu comportamento, daí vai avaliando e por óbvio a parte intelectual, né? Que também. Sim. As carreiras, por exemplo, de nível médio, essa do soldado, daí depois de que ingressou por concurso público, depois é processo seletivo. É interno, né? Então, por exemplo, quando abre um edital para sargento, abriu 100 vagas. 50% é destinado aos soldados mais antigos dentro da corporação, que é o critério de antiguidade, e os outros 50% pelo critério de intelectual, que é por provas, né? Sim. Então daí vai subindo. Tem essa preferência para quem já está mais antigo. Mais antigo. Mas ele não é só antiguidade. Ele tem que passar na prova física, né, no TAF, ele tem que passar no exame de saúde, né, e tem que estar com um conceito no mínimo bom. Porque a gente tem um conceito, os militares têm conceito, né? Então, se é um militar que tem muitas punições, muitas transgressões disciplinares, ele não está no conceito bom, ele não pode nem se inscrever para fazer o processo seletivo. Então tem tipo um nível lá dentro, assim, que o soldado tem que estar parelho naquele nível para conseguir. Então, exatamente. Nesse tem uma média, né? Uma média, né? Uma média conceitual ali em alguns aspectos, né? Mas nada muito difícil, assim, para quem, né? Só que tem que ter um alinhamento, porque não é justo, né, promover alguém que daqui a pouco não tem um comportamento adequado, porque a promoção, o que significa? Um aumento de responsabilidade. Por exemplo, o sargento, ele vai ser o gerente ali, o responsável, o comandante da guarnição do policiamento, né? Então ele vai ser responsável por outros servidores, né? Então ele tem um viés assim de exemplo aos demais, para, né, até para ser respeitado, para ser seguido, né? Então ele e assim sucessivamente, do segundo sargento ao primeiro, e do primeiro em relação ao tenente, né? Então vai aumentando ali digamos assim, as responsabilidades, né? Sim. E como tenente, tu pretendes tu pode subir, né, se quiser. Eu para mim, hoje, como tenente, eu devo fazer um concurso público, né, aberto a qualquer civil. Então, o posto de tenente dentro da brigada não é nenhum diferencial, digamos, para mim fazer um concurso para capitão. Porque hoje o capitão, ele é uma porta de ingresso, né? Ele tem outros requisitos e outras... a ideia, como eu disse, ele é da alta administração da brigada, né? Então teria que fazer um novo processo, um novo concurso, né? Como se estivesse ingressando de novo na corporação, né? Claro, tempo de serviço, contribuição, todos esses aspectos, né, legais, eu levo junto, mas não
como que eu vou dizer, não almejo esse tipo de novos desafios aí para mim. Sim. E eu já tô dentro eu fiz uma carreira de praças, na verdade, né? Eu estou, assim, na finaleira da minha carreira. Sim. Então, pretendo concluir esse tempo que me resta, né? E não é muito. E fazer bem feito, dentro do que... Do meu tempo, eu me dispus a colaborar com a instituição. Sim, com certeza. Quanto tempo, mais ou menos, dura essa carreira? Tipo, a que tu tá fazendo desde Quando eu o início? ingressei, eram 30 anos, né? 30 anos, assim, a carreira militar. Agora já alterou a lei. Então, hoje, quem ingressar são 35 anos. 35. É. Então, mas tu pegas o 30 ainda, né? Sim, eu tenho digamos assim, uma transição, né? Eu vou pegar ainda, eu tenho um pedágio, eu vou aumentar um pouquinho, mas não muito, porque eu peguei a transição. Então eu não vou chegar a completar 30 anos, muito mais que 30 anos de serviço. Sim. Eu acho que para mim não dá mais um ano, além do que eu teria que trabalhar, né? Mas quem ingressar hoje tem que ser 35 anos de militar, inclusive nem os averbamentos de outros tempos, de outros setores públicos não é permitido, mas não vale para a questão ali, né? Da aposentadoria, que não é nem aposentadoria, né? Na condição de militar, a gente chama de reserva remunerada, porque o militar na reserva remunerada ele ainda pode ser convocado, no caso de necessidade ou alguma missão, ele pode ser convocado para voltar para as fileiras. Por isso que o militar, ele tem o regramento dele, a condição é diferente, né? Sim. É diferente da previdência social, né? Ele é uma proteção social, na verdade. Sim. E as regras são um pouquinho diferentes. Ah, entendi, cara. E quanto tempo te falta ainda? Olha, pelos meus cálculos aí, em torno de 5 anos. Máximo 5 anos. 5 anos. Aí. 5. Talvez 6, mas né? Como eu disse, tem essa acordo, transição, né, essa e daí quando chegar na época eu vou ter que verificar se Sim. 6 anos, mas passa rápido. Passa né? rápido, né? Eu completo agora final do ano, dia 14 de dezembro, 24 anos de efetivo serviço na brigada. Nossa. De serviço é uma carreira, só né? brigada militar. Uma carreira? Exatamente, Imagina. É um tempinho, né? Não, é uns dias que nem os outros, né? Mas passa rápido, Passa né? rápido, né? O tempo E daí, para completar, eu citei essa questão que eu fiz o curso para soldado em Montenegro. Depois, em 2004, eu fui para Santa Maria, que lá é a SFAS, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, né? Então, em 2004, eu fiz o meu curso sargento, que me habilitou a ser promovido a segundo sargento. Sim. O terceiro sargento, que como existe no Exército e outras forças, na brigada é um cargo extinto, não existe mais. Nem o cabo, nem o terceiro sargento. Por quê? Foi extinto em 1999 com alteração da lei, né? Foi reestruturado, diminuído ali os cargos, e assim entendeu o Legislativo, a Assembleia, né? Tiraram esses cargos. Ele permaneceu por um tempo, mas ele entrou em extinção, até ser extinto. Né? Hoje é um cargo extinto. Já não tem mais, né? E eu já peguei essa lei nova, porque quando eu fiz o meu curso técnico de segurança pública, que habilita segundo sargento, eu já fiz pela regra nova e fui promovido a segundo sargento. Daí fiquei até 2008, eu saí primeiro sargento, segundo sargento, daí não precisa fazer curso. Fui promovido a primeiro sargento em 2008. E depois, em 2008, daí eu já trabalhava aqui em Sobradinho. Daí tem outra, além dos cursos, tem para onde que a gente vai, né? Faz o curso, vai para uma cidade, vai para outra. Tem as classificações, né? Então, eu era soldado em progresso, lá no 22 BPM, em Lajeado, né? O batalhão de Lajeado, que é a cidade de Progresso, pertence lá para Lajeado, do batalhão. Depois eu fiz o curso para sargento. E daí ainda retornei para Progresso, depois eu fui transferido para Lagoa Bonita do Sul, em 2005, final de 2005. Sim. Depois de 2005, daí saiu minha promoção de segundo, eu já estava na Lagoa Bonita, comandei ali o grupo da Lagoa Bonita, né, o grupo ali da brigada, até 2008, quando eu fui promovido a primeiro sargento. E daí, Lagoa Bonita não tem vaga de primeiro sargento e cada posto,
cada graduação tu tem a cidade ou a estrutura, tu tem uma estrutura hierárquica que prevê, né? Por exemplo, o primeiro sargento não prevê para uma cidade como Lagoa Bonita. Daí eu tive que ser classificado aqui em Sobradinho. Sim. Então, em 2008 eu vim para Sobradinho, fui classificado na seção de comando aqui da 5ª Companhia. Daí fiquei na seção de comando até que é a parte administrativa da companhia, né? Apesar de executar o policiamento, mas é a parte que faz a parte é o que a gente chama o staff do comandante da companhia. Sim. Né? E que pega todos os municípios subordinados aqui na região Centro-Serra. Depois, 2008, né? Daí fiquei na seção de comando, sempre fiquei como primeiro sargento na seção de comando. Sim. E fui até 2018. 2016 eu assumi o primeiro e segundo pelotão, porque não havia tenente em Sobradinho, e eu era o sargento mais antigo. Né? E daí, quando não há um titular, o militar mais antigo, ele assume, né? Por isso que os cargos de graduações e postos, ele nunca fica vago por completo. Pode não ter o titular, mas o outro militar sempre abaixo, mais antigo, ele vai responder pela aquela função superior até a chegada de um titular. Então eu fiquei 2016 até 2018, eu fiquei respondendo pelo primeiro e segundo pelotão, que pega os municípios aqui de Sobradinho, Ibarama, Lagoa Bonita, Passa Sete, Segredo e Lagoão. Em 2008 eu fui para o curso que habilita, né, ao posto de primeiro tenente, que era o meu objetivo final dentro da carreira, né? Então eu fui para a academia de Polícia Militar, que o curso era lá. Os cursos de oficiais são na academia, né? Era o curso superior de tecnologia em gerenciamento e polícia militar, que é até hoje o nome do curso, né, que faz essa habilitação ao posto de primeiro tenente, exercer, né? Em 2008 fui para lá, no final do ano concluí e fui promovido a primeiro tenente. E daí é aquela questão, fui designado, não retornei para Sobradinho, eu fui designado para comandar o pelotão de Antagordo. Voltei para o Vale do Taquari, né, lá na região alta do Vale do Taquari, perto de Arvorezinha, lá, uma cidade de Antagordo, muito bonita a cidade. Daí voltei para lá, estava comandando o pelotão. E nesse meio tempo, 2019, eu fui transferido para Rio Pardo, porque a minha ideia é retornar, eu sou daqui da região, né? E a minha família ficou aqui. Foi chegando perto de novo, né? Exato, daí a gente faz toda uma caminhada que é plenamente compreensível e é normal no meio policial, esse tipo de movimentação. É assim que ocorre, né? Se tu quer buscar uma promoção, alguma habilitação, uma ascensão, e isso serve para os praças quanto aos oficiais. É assim que ocorre. E então em 2019 eu fui para Rio Pardo. Né? Assumi o primeiro pelotão e comandava, gerenciava ali o policiamento de Rio Pardo, né? Ali também é outro lugar bom de trabalhar, que havia curso de formação, e é a sede do 2º BPM, né? Batalhão de Ouro, que é assim chamado, né? A cidade. E daí eu fiquei ali até abrir a possibilidade para me retornar para Sobradinho, né? Que daí tinha um tenente aqui, o tenente Juliano, que estava aqui no comando dos pelotões aqui em Sobradinho. O tenente Juliano daí foi para Cachoeira, que é a terra natal dele, nesse meio tempo, né? E abriu a possibilidade de eu retornar. E o tenente Alvoni, que também tinha feito o curso junto, fizemos o curso fizemos o curso juntos em Porto Alegre, que estava em Canoas, veio assumir o 2º pelotão. E daí foi onde que designaram 2 tenentes para Sobradinho, que é plenamente necessário, na verdade, né? Porque havia os 2 pelotões, só não havia os tenentes titulares. Então o Alvoni Ratic assumiu o 2º pelotão, que fica responsável ali por Passa Sete, Segredo e Lagoão. E eu assumi o primeiro pelotão, né? E que fica Sobradinho, Ibarama e Lagoa Bonita. E nesse meio tempo os capitães que estavam aqui também foram fazer curso e acabaram saindo, né? Acho que o último foi o capitão Douglas, que foi para Cachoeira do Sul. Então acabaram saindo e até hoje a gente continua sem um capitão titular da companhia. Mas tem os tenentes, né? Que respondem. Que são os comandantes dos pelotões e que fazem às vezes aí, né? E eu, depois que saiu do capitão titular, eu fico respondendo pelo o expediente administrativo da 5ª Companhia.
que é as funções mais administrativas do dia a dia, como não há o comandante titular, o tenente mais antigo fica fazendo assume essa responsabilidade. Os trabalhos, né? Isso, né? Mas são essas as nossas funções, né? São várias funções, na verdade, eu estou falando assim de forma bem resumida. Sim. Porque os tenentes, eles são designados pelo comando do batalhão ou comando regional para realizarem sindicâncias, inquéritos técnicos, investigações preliminares, várias funções de polícia judiciária militar, né, no âmbito interno da corporação. Então, a gente não fica restrito a só a função de comandante na cidade, a gente faz tem a escala de oficial do batalhão e do comando regional também. Então, são escalas que a gente atua no âmbito regional, né? Vinculado ao comando, seguindo as diretrizes e as determinações do comando, né? Seja do comando batalhão, seja do comando regional, né? Então, a brigada tem muito definido essa questão da estrutura, da organização, o que é a competência de cada um, né? É bem organizado. Quando não tem uma peça, então a gente não percebe muito porque o outro substitui, né? E dá continuidade. A engrenagem vai rodando sempre, exatamente, né? Já prevê isso. Né? E tenente, a função de tenente, tu pode, no caso, né, trabalha essa parte da administração do pelotão e tal, mas tu vai pra rua também, né? Também. As duas funções, na verdade, quanto mais o sargento já executa muito isso, ele faz funções e tarefas administrativas e vão para a rua também. Tem que coordenar as atividades de rua, dependendo do tipo de ocorrência, a gravidade, né, vai aumentando a necessidade, a gente chama disso aí do escalonamento, né? Daqui a pouco tem que ter um tenente para coordenar, daqui a pouco a ocorrência mais grave ainda tem que ser acionado um capitão ou um major, né? Dependendo do tipo da ocorrência, o nível, a repercussão que ela gera, vai acionando os escalões, né? Escalonamento, isso aí, os escalões superiores para ajudar a solucionar aquele problema. E que tipo assim, dessas ocorrências, quais seria, digamos, um nível que teria que chamar um capitão, alguma coisa assim? Eu vou citar um exemplo bem assim, que é fácil de identificar, uma ocorrência assalto a banco, né? Porque quanto maior o grau, o posto na hierarquia, esse militar, o cargo dele, ele tem mais recursos à sua disposição, né? Então, por exemplo, um assalto a banco, vai estar o comandante do batalhão ali, que é o major, ele vai estar com todos os recursos do batalhão para remanejar, porque precisa, né? Seja questão de efetivo, seja questão de materiais, né? Viaturas, a estrutura, né? E também interligar a comunicação com o comando regional e até mesmo com o comando geral da instituição. Teria um planejamento cada caso, inteiro. Exatamente, de acionamento de planos, cada caso, né, prevê um tipo de nível, né, de competência, né, como qualquer empresa tem. Dentro de cada assunto, cada nível, né, cada setor terá alguém responsável por aquilo ali que tem as suas atribuições, né? Então cada um atua dentro do seu rol ali esfera, de atribuições. Isso aí. E vamos falar agora assim de ti como tenente, assim, qual foi a ocorrência assim que tu teve que atender que foi tipo grave ou séria assim? Tu sabe que depois assim de muitos anos a gente meio que normaliza assim as ocorrências, a gente procura, mas a gente teve várias ocorrências, sempre aquelas que a gente disparo de arma de fogo, né? Com colegas feridos. Outro tipo de ocorrência que às vezes nem é com a questão de confronto diretamente, mas acidentes de trânsito com pessoas feridas, é algo assim que ainda, né, a gente que comove bastante, que impacta, principalmente quando envolve crianças, né? A questão de óbito. Então, todos esses tipos são um rol, assim, quando tu me pergunta, me passa várias coisas, né? E a gente tem que ir filtrando, assim, o que né? Mas eu para mim, particularmente, o acidente de trânsito envolvendo, assim, com crianças ainda é o que me mexe bastante, assim, por isso que eu faço muita questão, assim, quando, por exemplo, na semana passada, a Semana do Trânsito, né? A gente ia nas escolas,
conversar com as crianças, né, com os professores e bater em cima dessa questão do comportamento, de obediência às regras, né, para tentar evitar, se a gente conseguir evitar o número de acidentes, já é um caminho, né? Sim. Mas assim, ó, uma atividade policial assim olha, daria livros e livros. Sim, né? imagina. Porque cada ano assim, tu sempre tem muitas situações assim de muitas dificuldades, né? E, às vezes poucos recursos, enfrentamento, e o policial ele tem pouco tempo, né? Tem aquela situação de conflito, de risco da vida dele e de outros, ele tem pouco tempo para tomar aquela decisão, né? Sim. Se ele saca a arma e atira ou não atira, né? Então, é complicado, né? E, como eu disse, às vezes vai banalizando de tanto atendimento de ocorrências e situações de conflitos, né? Que pra gente se torna quase que natural, né? E a gente sempre tem que estar trabalhando no sentido de não entrar numa rotina para também identificar os perigos, né? E que ocorre, às vezes, situações assim que às vezes o cara não consegue identificar porque já está numa banalidade, Sim. né? Aqueles atendimentos e é ruim, né? Por mais que a gente trabalhe o treinamento da brigada, procura todo ano fazer a gente tem o plano anual de educação continuada, que é a atualização, né? Batendo em cima da questão de abordagem, de tiro, defesa pessoal, elaboração de documentos, né? Se trabalha em cima, institucionalmente tem esses treinamentos no sentido de estar melhor preparado e qualificado para evitar, né, situações que a gente não gostaria. Sim, sim. E dentro dessas situações, eu acredito que tu já tenha passado algum assim que tu pensou, será que é meu fim agora? Algum tiroteio, alguma coisa assim, né? Já participou de alguma coisa desse estilo? Daí é o que volta assim, ó, no momento a gente não pensa, na verdade a gente não pensa, pelo menos eu não penso. Sim. O que passa muito é a questão do treinamento, é a questão da técnica, né? Por exemplo, se está em situação de confronto, eu tentar se proteger, tentar analisar, ver qual é que é o momento certo para fazer a intervenção, né? Qual é que são as respostas de forma que não acarrete risco também para as demais pessoas, né? Porque o policial, ele é aquela pessoa que ele é um ser humano, pode errar, com certeza, mas ele tem um treinamento para tentar dar uma resposta um pouquinho melhor, né? Numa situação assim de confronto, né? Numa situação de, por exemplo, assalto, essas, né? Então, às vezes é melhor fazer, por isso que tu tem que estar bem para no momento fazer a análise certa, né? Às vezes é melhor evitar um confronto em determinado local e esperar um local melhor, né? Porque o delinquente, o foragido, se não prender ele hoje, tu pode prender ele amanhã ou ir atrás dele em algum momento, tu vai efetuar a prisão. Sim. Né? Agora, uma decisão errada ali que tu coloca, ou um acidente errado, não um acidente, mas um disparo errado ali que tu fere algum inocente, assim, não tem mais volta, né? Então esse tipo de análise, e o policial militar ele tem essa responsabilidade, ele tem esse peso nas costas, né? Sim. Tanto é que nós em serviço, a nossas, digamos assim, responsabilidade, a nossa apuração é na esfera, é na justiça militar. Não sei se tu sabe, Victor, mas existe justiça militar estadual, né? Que é para que processar e julgar os militares estaduais, que são os policiais militares. Sim. Entendeu? Então eu não vou para a justiça comum, eu vou para um conselho lá na justiça militar. Né? Quando eu errei no meu serviço, que se detecta ali pelo inquérito policial militar, isso aí é remetido para uma justiça militar. E lá é um conselho, né? Daí vai ter um coronel, vai ter um tenente-coronel, um major e um juiz, né? Dentro dessa justiça, apenas militares, então, apenas certo? militares. Para julgar, é uma justiça que existe apenas para julgar, processar e julgar policiais militares. Para te ver a responsabilidade. A responsabilidade, né? E daí tu tá sendo julgado, tem um aspecto jurídico, mas tem um aspecto profissional também, institucional, né? Se tu agiu dentro daquilo que a instituição te preparou e esperava, tu como um profissional, né, militar, da área de segurança,
agisse daquela forma. Então, é pesado, não é tão simples. Não é tipo chegar lá, tem alguém atirando ali no centro, tu vai lá e atirar. Sim. Né, Não, também. tem que pensar no todo, né? Tu faz uma estratégia, né, do que fazer ali naquele momento. Exatamente. Não é simples assim, não, né? Por isso que é tão, né, não digo é difícil até assim, mas é mais direcionado, né, para quem realmente consegue fazer, a né? vocação. A vocação, então, exatamente. Se trabalha, se deveria, né? O processo seletivo, o concurso, né? Uma forma de escolher os melhores, escolher o pessoal que tem a vocação dentro dos cursos de formação também, né? Que às vezes lá a gente identifica, aquela pessoa quer ser policial, mas ele não tem vocação por essa série de atribuições e de exigências que ele vai ter ao longo da carreira dele, né? E como eu disse, é pesado, são muitas as responsabilidades. Você acha bonito e quer entrar e tal. É só querer, né? Tem que conseguir manter exatamente, essa não é só questão financeira também, tem isso, né? Então tu tem que pensar no todo. E a dedicação, né? Porque o policial é praticamente 24 horas. Se for falar com o policial, os mais antigos, é aquela coisa. Dificuldade de ter um final de semana de folga. Dificuldade de ter um feriado. Né? A escala chama, tu tem que trabalhar, né? Tu tem que ir chega esses períodos aí de eleição, final de ano, enquanto as pessoas estão de folga e fazendo festa, os policiais estão concorrendo à escala. E tem uma folguinha ali para dar uma descansada, depois está de novo. Então, né, tem gente que não tem um perfil para isso, né? E muitos saem. Exatamente. Se identificam, não, eu quero trabalhar, mas eu quero ter o meu lazer. O descanso. E a gente é a abnegação, né? Tu larga muita coisa para exercer isso aí. Tu tira a tua vida vira, na verdade, né, aquilo ali praticamente, né? Exatamente. Então, o que para uns que se identifica, né? E tá tranquilo, ele se molda, ele se ajusta e se identifica com aquilo ali e tá tranquilo. Para outras pessoas, às vezes, não é o perfil, ele não quer aquilo ali, daí ele acaba desistindo, com o tempo, ele vai buscando outros caminhos, né? Pode ir buscando outros caminhos aí. Apesar que dentro da brigada, outra coisa que tem que falar, a brigada tem muitas possibilidades, né? Tem o policiamento, tem vários batalhões, vários locais de atuação. Tem batalhão batalhão de aviação dentro da brigada. Tem batalhão ambiental, voltado mais para essa questão do meio ambiente, policiamento ambiental. Tem batalhão rodoviário, né? Para quem gosta da parte do trânsito, fiscalização. E outros, né? Agora não me lembro, assim. Tem o hospital da brigada, você quer ir lá para trabalhar para o hospital da brigada. Tem tudo. Tem várias estruturas, né? Várias entradas. Colégio Tiradentes da brigada, tá? Acho que 7, 8 colégios Tiradentes, né? Então, se tu tem afinidade com a questão do ensino, pode ir também trabalhar nesses locais, que são brigadianos. Lugar na brigada tem, né? São brigadianos. Tem de todo lado. Tenente, só vou dar uma pausinha aqui para... Tranquilo? Tranquilo. Mandar pro nosso pessoal, né, que nos ouve, que nos assiste, só lembrar eles de compartilhar o nosso podcast, seguir o nosso Instagram, @área98pdc, acompanhar o nosso canal no Spotify, Área98 Podcast, também as redes sociais da Gazeta, @Sobradinho Gazeta no Instagram e Gazeta Sobradinho no Facebook. E dá um chego lá também no Instagram, né, pessoal, Victor S. Paranhos, e tem muita coisa podcast lá também, a gente coloca. E o nosso TikTok, que é o Área98PDC. Também entra lá que tem alguns vídeos lá, alguns reels que a gente coloca no Instagram, estão indo para lá também. E Tenente, vamos falar um pouquinho também sobre as dificuldades, né, que a gente encontra nessa profissão de brigadiano, que nem dos outros, né? O pessoal fala brigadiano, assim. Quais que são as dificuldades dentro da brigada militar, até assim, como policial, né? Algumas nós já falamos, né? Essa questão assim das folgas, né? Que o pessoal sente bastante. Eu não sei se tu diz no sentido pessoal ou no sentido... eu digo mais assim... estrutural. Questão estrutural, até mesmo pessoal também. Dá um release meio completo aí de... O que tu acha que poderia melhorar, muito pessoal, no caso? Né? É muito... Às vezes, como eu disse... Às vezes tem gente que essa questão... Que eu percebo, assim, no efetivo, a questão... justamente das folgas, daquelas datas festivas, né? E, assim, que o pessoal tem aquela necessidade do convívio social e às vezes é difícil, porque tem um compromisso ali que é maior,
né? Mas tivemos muita dificuldade essa questão da pandemia, né? Quantas pessoas puderam se recolher e se proteger, o policial ele teve que permanecer, tirando escala, indo para a rua, prendendo, né, delinquentes, Sim. se expondo, né, uma situação de risco. Situação adversa, né? Porque até então Exato. ninguém tinha passado por uma coisa dessas. Os policiais estavam ali fazendo, né, procurando tomar o cuidado dentro dos protocolos que a instituição estipulou, mas estava exposto, né? Sim. Não podia deixar de Estava atender. na rua direto, né? Exatamente. Então, essas foram, assim, momentos difíceis e a gente também não sabia para frente, né? Quando é que ia passar, quando é que não ia. Sim. Né? Foi. São várias situações adversas que se apresentam no dia a dia, né? Aham. Então, acho que o policial ele tem essa capacidade de se adaptar, assim, muitas vezes, né? Para a situação, o caso concreto ali. Sim. Apesar que ele tem essa capacidade de se adaptar, mas também ele é treinado, ele é buscado, né, a desenvolver essas habilidades que são necessárias. Sim. Porque ele sabe que no longo da carreira deles vai ter, né, necessários. essas questões, assim. E agora falando, né, mais atual, que nem tu tava falando essa questão de folgas, né, de que às vezes não pode sair, questão festiva, eleições. Falando das eleições, como é que tá o planejamento para essas eleições? Por esse final de semana, né, que ocorre. Um exemplo que foi, esses exemplos é o seguinte, é reforçado com o que a gente tem do efetivo disponível, né, e alguns turnos e horários que são importantes ter mais efetivo, né, então diminui as folgas, né, diminui as folgas. Por exemplo, aqui em Sobradinho a gente tem, temos que reforçar, se porventura temos que dar algum reforço para os municípios da região, né? Muitas vezes a gente também remaneja os municípios, as frações da região para vir apoiar nós aqui. O outro final de semana já está previsto um concurso que terá um grande número de pessoas, né, de fora aqui no município. Então a gente também, dentro do planejamento, assim, do gerenciamento do policiamento, a gente sempre está pensando, né? A questão dos indicadores criminais, que a gente tem que tentar diminuir os registros das ocorrências que há no município, os eventos, né? Que o município não para, ele vai realizando eventos, festas, e a gente tem que estar mais ou menos prevendo essas questões e planejando a ação presença da brigada, onde que a gente faz as operações, as abordagens, né? Que a gente tem realiza, né, trabalho de inteligência também para tentar identificar alguma situação que não estava previsto, né, e que daqui a pouco, seja por redes sociais, talvez seja ninguém no meio de percebeu, comunicação, né? Exatamente. Então é um trabalho dinâmico, né, que está sempre de olho em tudo, né? sendo observado, assim, né? E também, como eu disse, o efetivo passa constantemente por treinamento, por habilitação. Recentemente nós recebemos as pistolas novas, modelo TS9, né? Agora 9mm. Então todo efetivo da brigada, e não só que Sobradinho, todo o estado, estão fazendo essa adaptação para usar o modelo novo de pistola, né? Então está sendo trocado. Antes a gente tinha um modelo da APT 24/7, que era calibre .40, agora passamos para 9mm. O que muda essas questões? Eu não entendo nada de arma, né? Não sei como é que funciona. Não, é uma arma melhor, assim, ela tem capacidade maior de disparo, e uma arma, né, uma arma que mais moderna, atende, né, também a realidade do policiamento, né. É mais rápida, no caso, que as anteriores? Por rapidez não, mas assim... Tipo, mobilidade, assim, alguma coisa? Por exemplo, os destros, canhoto, né? Já é uma arma adaptada para qualquer tipo de... Né? Tem isso, então? Tem isso também. Legal. E uma arma mais leve, ela já tem uma tecnologia, né, melhor. Né? Então, é uma evolução natural, que todas as polícias, né, já estavam se adaptando e se ajustando, então a brigada também... Sim. Mas tudo o que eu quero dizer, tu tem que tirar o servidor que está naquela escala do policiamento para ir lá fazer essa adaptação, pegar arma nova, então tem um período, né? Então diminui para ter aquele policial lá na ponta, né? Sim. Mas faz parte do gerenciamento da administração da instituição, que são bem comum. Sim.
Essa questão do armamento, assim, vamos falar um pouco de armas também, né? Assunto bastante polêmico, né? Tu acha que a brigada, assim, a brigada não, os grupos, no caso criminosos, assim, alguma coisa, eles estão conseguindo bater de frente com o armamento da polícia, assim, no geral? Ou como que acontece isso? Essa é uma pergunta bem, assim, complexa, Victor, assim, que tu tem que identificar qual é o local, né, e que tipo de delinquentes, né. Falar, por exemplo, do Rio de Janeiro é uma realidade. Sim. Falar aqui do Rio Grande do Sul é outra realidade, né. Digamos, a nossa realidade. O que eu posso dizer é que hoje nós temos, assim, ó, aqui na nossa realidade, com tranquilidade, nós temos um armamento adequado para fazer enfrentamento à delinquência que a gente tem aqui na região, né. Então, apesar que são temas assim que a gente não se divulga muito, né? Mas a brigada ela está preparada, ela atua, como eu disse, trabalho de inteligência, de informações, né? Questão de efetivo também, quando é necessário a gente pedir um reforço a mais, ou seja, da força tática, que também tem um armamento, digamos assim, mais adequado, fazer um enfrentamento mais forte. Questão dos batalhões de choque também. Então, tudo isso faz parte do planejamento da instituição, né? Ela atua em todo o estado, né? Lembra que recentemente nós estávamos meses retrasados com o batalhão de choque na nossa região, aí, né? Na operação... Estão todos aí. Eles estavam atuando aí em operação Angico, né? Chamada Operação Angico, que ele atua em todo o estado, e estavam passando a nossa região ali, fortemente armado, pessoal... Né, de choque mesmo, para fazer essa ação presença. O choque, no caso, ele a sede aqui, o que veio era o pessoal de Rio Santa Maria, né? É a sede do batalhão de choque. Nós temos 6 em todo o estado, colocado em todo o estado ali para cobrir as áreas, né? Sim. Que é aquele reforço mais forte, né? Esse no caso, reforço... assalto a banco, Sim. no caso, essas ocorrências mais graves, né? Ocorrência mais grave. Eles são, no caso, acionados mais para essas ocorrências que são... É preciso um armamento... Um efetivo maior, um armamento, né, mais pesado, exatamente. Mas daí entra aquilo que eu lembro que eu falei lá no início, do escalonamento, né? A necessidade. Sim. Não se coloca né, não se dá um remédio mais amargo para uma situação que é, né, menor. Então tem que no momento e no horário adequado, na medida certa. Essa aqui é a lógica, né? O emprego lógico dos recursos, né, que é um dos princípios nossos, que a gente tem que estar atento a isso. Né? E tu considera aqui, Sobradinho, região Centro-Serra, assim, um lugar tranquilo para exercer essa função de policial? Sim. Sobradinho, a nossa região Centro-Serra aqui é o lugar mais tranquilo da região, dos lugares que eu já passei, é o lugar mais tranquilo. Sem pensar muito. Né? Bem, graças a Deus, né? A gente trabalha para manter. Temos problema? Sempre vai ter. Sim, problema, a sociedade é vai assim, ter. né? A sociedade é assim. Sempre vai ter problemas, situações que tem que estar, né, atuando, por isso que o policiamento tem que estar também presente, interagindo aí com a comunidade, né? Fatos novos que surjam, tem que estar, né, acompanhando. Mas isso faz parte, né, da atividade nossa, né, e das pessoas, a comunidade como um todo, né, porque a segurança pública, ela é uma responsabilidade de todos. Isso aí está até previsto lá no artigo 144 da Constituição, né, que é dever do Estado, né, direito e responsabilidade de todos, né? Então todos nós temos que fazer a nossa parte para que a coisa ande bem, né? A comunidade funcione, as coisas. Então essa é a lógica. Com certeza. A gente vê até aqui na região, falando dessa questão, a gente não vê, tipo, muitos atos de, digamos, a violência, assim, excessiva. A gente vê o que? Apreensões, né, de drogas, né, carros, e essas várias operações também, né, da brigada, no sentido de prevenir. Sim. A gente trabalha. E outra coisa, o trabalho da brigada é um trabalho preventivo, na verdade, né? O policiamento ostensivo, ele tá ali, a ostensividade, a viatura, o policial fardado, que é para evitar, não é para, né? E claro, a resposta imediata ali, que é a repressão qualificada, né? Ocorreu um delito, a resposta o quanto antes para tentar prender aquele delinquente, né? Recuperar os bens, quando é o caso de roubo, furto. Essa é a ideia, né? Sim. E tipo, então tá aqui,
tô aqui no centro, digamos assim, né? Tô ali no centro. Alguém manda no rádio lá do outro lado da cidade, né? Aconteceu alguma coisa lá grave. Tem que sair daqui rápido ou tem um planejamento para pegar outra pessoa que tá talvez no batalhão? Isso Como é que funciona? depende cada caso, né? Sim. Depende do tipo de ocorrência, né? Que isso aí a gente sempre orienta lá o radiooperador, que é o nosso, que atende o telefone 190 ali, né? Do 190 é o de emergência, Sim. né? Ele vai fazer o filtro ali, lá no local onde está necessitando uma guarnição, se é uma pessoa, é duas, se está armado, se não está armado. Daqui a pouco não é uma guarnição que tem que ir, são duas, daqui a pouco tem que ir com mais policiais, eu estou só com um policial numa viatura, eu estou com uma dupla, tem que ir 3, né? Então esse filtro, cada caso, né? É um tipo de avaliação que é feito quando acionado, né? E por isso que a gente sempre orienta o pessoal para fazer esses questionamentos, né? Quando recebe uma denúncia, né? É importante também o pessoal que nos informa passar sempre, quando possível, o maior número de dados, né? Se a pessoa está armada, não está armada, se tem um carro, qual é a cor, as características do carro, se fugiu para qual direção, qual é, né? Isso é importante. Sim. E faz parte de um protocolo de atendimento, né? Sim. Esses questionamentos por parte do servidor que está lá atendendo o 190 da Brigada Militar. Com certeza. E tenente, indo já mais para nossa finaleira aqui, tu já foi patrulheiro, né? Sim. Aqui na região. Essa questão que acontece frequentemente, até acontecia antes, acontece bastante agora, a questão do abigeato. Como é que a polícia militar trabalha com essa questão? Na verdade, os nossos indicadores do abigeato aqui em Sobradinho, por exemplo, ano passado nós tivemos 12 casos. Esse ano anterior, 24 casos de abigeato. Ano passado, 2021, 12 casos, então caiu pela metade. Sim. 2022, nós estamos com 10 registros. Né? Mais ou menos se vai se equivaler ao indicador do ano passado. Todos assim, o desdobramento de planejamento e de ações de prevenção, não só o crime de furto abigeato, mas os crimes no perímetro rural, que é o que predomina, é o abigeato que mais preocupa, ele é feito com base em avaliar os indicadores. O que é o indicador? É aonde, por exemplo, os abigeatos em determinada localidade. Aí a gente procura, faz um desdobramento das ações para aquela localidade, aquele horário ou turno, por exemplo, é o primeiro turno, que é na madrugada. Sim. Não, é durante o dia. Daí a gente tenta identificar qual é o fenômeno, digamos assim, que está ocorrendo, né? Sim. Naquela localidade. Se tem criminoso solto com já o histórico de prática de abigeato, a gente faz todo um estudo e direciona. Nós temos aqui em Sobradinho as nossas patrulhas rurais, né? Que faz as visitas, vai lá visitar a vítima, pós o delito, tem informação. A grande maioria, a vítima tem informação, já tem suspeito de quem seja o autor dos furtos. E assim a gente vai trabalhando, né? Como eu disse, o trabalho da brigada é um trabalho preventivo. Sim. Né? E procura identificar quem são os autores, aonde que ele transita, que tipo de veículos eles usam, e a gente começa a direcionar as ações nesse sentido, para evitar que ocorra de novo, né? Sim. E sempre que possível também elucidar ali quem praticou, quem, né, obter informações no sentido de auxiliar ali as demais forças que têm que fazer essa apuração, né? Fazer a investigação. Sim, com certeza. Eu falo assim também, porque lá onde é que eu moro, né? Pra banda da Murta lá pra baixo, né? E tem outro aspecto, agora tu falou a questão da Murta, tem um aspecto assim, a nossa região em termos de extensão territorial muito grande, então é muito difícil de prevenir, por exemplo, o furto abigeato numa região como a Murta, como Serra Velha, né? Aqueles locais muito afastados, né? E que de noite ninguém vê nada, né? Que tu não tem uma câmera de vigilância, tu tem poucas informações para chegar, apesar que normalmente a vizinhança e os moradores da comunidade sabem quem são os suspeitos e quem são as pessoas que têm essa capacidade, né, para fazer esse tipo de delito. Exatamente. Né? Mas a brigada desenvolve todo
uma metodologia, vou usar esse termo, né, para tentar pelo menos ajudar as comunidades do interior, né, e não só o crime de abigeato, mas outros delitos também, Sim, furto de veículo também, que a gente tem identificado, às vezes no interior o pessoal aquele hábito de deixar o carro aberto, com a chave na ignição, não tem um alarme e tal, e deixa o veículo ali, e tivemos casos assim, de furtos de veículo no interior, né? Daí chega um cara já com a vontade de furtar, querendo, Ver a às chave vezes lá, pega ali, tá tão fácil, né? Liga e sai, e às vezes abandona lá na outra localidade, no outro local, usou para fazer só pra outros chegar lá, né, para chegar, para fazer outros delitos, né? Furto, às vezes, né? Em residência. Depois abandona o veículo, fez, né, o transporte. Também temos esse modus operandi aqui na nossa região. Sim. Eu lembro, né, que eu tava falando que teve bastante abigeato, até diminuiu sim. drasticamente não, né? Diminuiu bastante, eu vou diminuiu dizer assim. em relação aos anos anteriores, era bem mais, pelos números, né? Pelos números. Eu lembro que naquela região lá, eu não me lembro o ano agora exatamente, assim, mas nossos bichinhos já, né... Desapareceram. Cometeram abigeado. Não, nós achamos lá a cabeça, couro que sobra, né? Lá num... Era um potreirão que tinha grande lá pra baixo, né? Assim. Tava lá só o couro, né? A carcaça, né? Identificaram lá os restos mortais. Os restos mortais. Mas outro trabalho que a gente faz é junto com a Inspetoria de Defesa Agropecuária também, que é visitar as propriedades lá e checar, né? Sim. Que às vezes o pessoal não carneia, mas pega e larga na outra propriedade. Também faz esse trabalho, né? Que ajuda a manter o controle ali do número de animais que são cadastrados. Tem gente que às vezes comunica o furto e na verdade nem tinha o gado ou tinha o cadastro e tinha feito outro destino e daí tá com o cadastro desatualizado e comunica esses furtos. Agora diminuiu bastante. Sim, mas antigamente havia muito esses tipos, né? Tu ia se aprofundar ali naquele delito, não era bem assim a história. Daí é complicado. É complicado. Eu lembro aquela vez que acho que foi o soldado Belli do Passa 7, Passa 7, foi lá, que integrava a patrulha rural. Sim, exatamente. Ele foi lá e tal. O Belling e o sargento René. Isso. Integravam a patrulha rural. Exatamente. Foi um dos, né, que eu lembrei agora lá debaixo. Sim. Mas e um trabalho assim de aproximar também da comunidade rural, porque é mais difícil, né? Às vezes o cara sai lá da Murta para vir Sobradinho para registrar, assim a brigada tá lá, conversa, troca uma ideia, faz a comunicação do furto, né? Se documenta aquilo ali. E o planejamento, por isso que é da importância do registro policial, porque o planejamento das ações é em cima de dados, né? Então, um dos dados é os registros, os indicadores. Às vezes o pessoal diz, vou registrar, não vai acontecer nada. Não é... Sim, mas... Tem que ter o registro para te ter os números, para te fazer alguma coisa, né? Para dizer que ali tem um problema, né? E para se trabalhar futuramente. Né? Às vezes não se vê essa questão do resultado prático, né? Exatamente. Porque até para produzir prova, para indiciar alguém que ele cometeu aquele furto também é difícil, né? Então, é impossível às vezes, né? Tipo lá, o cara carneou os bichinhos só apareceu lá a cabeça lá embaixo, e o couro não tinha ninguém lá. Morando num raio de 3 km. Sim. Né? Não tem como... Não, é a dificuldade que a gente enfrenta, né? E que a comunidade nos recorre com esses assuntos, né? Com esses problemas, a gente fica solidários a eles, mas também às vezes não consegue dar a resposta que eles gostariam. Tem, né, mas a gente procura trabalhar, colocar dentro dos planos de trabalho, né, das nossas guarnições para atender também isso aí. São tantas demandas, né? Muitas vezes a gente não dá conta, né? Mas está assim dentro do rol das nossas atribuições aí que a gente tem que temos que nos preocupar também com esses temas aí. E aqui em Sobradinho a gente tem procurado, assim, Sobradinho, a região, né, como um todo, a gente tem procurado dar uma atenção ao público do interior, né, aos agricultores, produtores rurais. A gente sabe da dificuldade deles, né? A gente tenta também dar uma atenção maior para eles aí, né? Não só no perímetro urbano, que é mais fácil, né, mais perto, mas o perímetro rural também tem que ser atendido. Sim, tem que ser atendido, com certeza. E Tenente, chegando agora nossa parte final, eu quero te perguntar assim, para o pessoal também que tá ouvindo, escutando, né, que pretende seguir essa carreira policial, brigada militar, assim, como que deve proceder para
ingressar nessa carreira com êxito, digamos assim, né? Como eu disse, mudou recentemente a legislação, então como requisito de ingresso será com nível superior, né? A partir de, acho que 2028, se eu não salvo engano, 2028 só com nível superior, então terá que ter uma graduação. Isso é uma tendência, né? Na verdade, só a brigada que entrava com nível médio, os outros órgãos de força e segurança já é o requisito, já é nível superior para qualquer cargo mínimo, né? E então essa questão do requisito da escolaridade. E o outro ponto é estudar, porque não tem mais concurso fácil, né? Os últimos concursos da brigada, 40, 50 mil inscritos, né? Para, eu acho que 5 mil vagas, se não estou enganado, 4 mil vagas. Era por aí, eu acho. E no final do processo, se habilitaram 2 mil e poucas pessoas, né? De 40 e poucos mil inscritos. Exatamente. Né? Pelas informações que eu tenho. Então ele tem uma concorrência, não é tu chegar lá sem... Tem que se preparar, né? Como qualquer concurso. Não existe mais concurso fácil. Né? Então tem que se preparar um pouco para entrar. Os requisitos: não possuir antecedentes criminais, carteira de habilitação, são requisitos mínimos. Se não tiver isso aí, não tem como, né? Sim. E a questão é o seguinte: eu acho que a pessoa, né, tem uma admiração, tem aquela vontade de servir, de ajudar a comunidade, né? Então tem que... parte daqueles, digamos assim, atributos de vocação, né? Sim, tem muitos que tem, muitos que a gente identifica, não, isso aqui tem um perfil ali de brigadiano, né? E tem muitos, como talvez seja o meu caso, no ingresso tu passa a se identificar e, né, vai desenvolvendo isso aí, né? Acaba criando aquela paixão, né? Exato. E chega um ponto que tu não consegue se enxergar em outra instituição, em outra função. Sim, entendeu? Exatamente. Eu tive uma época da minha vida ali, logo quando eu concluí minha graduação, eu estava fazendo concursos, né? Para várias... E depois eu comecei a analisar, mas eu não consigo mais me enxergar fora. Não sei se o tempo vai... Eu não consigo me ver fora em outra instituição fazendo. Sim. Né? E a gente, de certa forma, vai se acomodando, né? Mas é assim. É isso aí mesmo. Eu até tinha escrito aqui antes que tu escolheu a profissão, foi ela que te escolheu, né? Eu acho que tem as duas, né? Pois é, meio misturado. Exatamente. Né? Eu, de certa forma, escolhi, porque eu fui buscar. Sim. Mas eu também não sabia muito o que era, né? E a profissão me escolheu, porque eu fiquei, né? E é assim mesmo. Sim, vai. Eu tenho minha formação, eu sou graduado em História, né? Sim. Mas nunca exerci atividade de professor, né? Exerci atividade de instrutor dentro da instituição também, instrutor, né, de defesa pessoal e de história da brigada também, nos cursos de formação. Por um tempo, assim, exerci essas atividades. Exatamente. Como eu disse, ela possibilita, né? Tu gosta do ensino, vai lá dar aula, então ela tem esses caminhos, né? Exatamente. Mas propriamente fora da instituição eu não exerci essa questão da licenciatura, né? Sim, apesar que é uma área que eu particularmente também gosto muito, admiro, né? Admiro, na verdade. Difícil também, né? Sou casado com professora, filho de professora, né? Difícil também. É complicado. Mas então, Tenente, eu queria que tu deixasse as considerações finais do nosso episódio 12. O microfone é teu. Agradeço, Victor, a disponibilidade aqui da Gazeta, aí do teu programa, aí de a gente poder falar sobre o trabalho, né, da Brigada Militar, a função do policial. Ela é árdua, mas ela é gratificante, né? Sim. Quando a gente vê que a gente pode ajudar, muitas vezes, aquelas pessoas mais humildes, né? Que às vezes ela não tem um outro... Não tem mais ninguém e o policial ele tem como auxiliar, tem como dar aquele encaminhamento, aquele auxílio, que de imediato, e tem que ser naquele momento, não é na segunda-feira, né? É na hora. Não é no outro dia, quando abre as portas, não, a brigada é de madrugada, né? Qual é a instituição que tu vai ligar 3 horas da manhã pro C90 e vai atender, né? Vai ligar pro telefone. Conta nos dedos aí na cidade, eu nem sei dizer. Não sei se tem, hein? Então minha brigada não, vai ligar, C90, um telefone de emergência,
E vai uma viatura lá para ver o que pode ajudar, pode atrasar às vezes pode. Sim. Mas a brigada vai ir lá, em algum momento vai lá prestar o auxílio para aquele cidadão. Sim. Né? E Com isso certeza. que a comunidade tem que sempre pensar, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Todo ano. Então isso não é para qualquer um, não. Sim. E a gente procura fazer, sempre procurando aperfeiçoar, melhorar, atender melhor, né? A comunidade. E sempre aqueles que desejam ingressar, a gente torce que venha, né? Quanto mais gente aqui de Sobradinho, da região, ingressar na instituição, maior, porque a gente sempre reclama às vezes que falta gente para trabalhar em Sobradinho, teria que ter mais efetivo, mas também tem que ter gente daqui que queira retornar para cá, né? Sim. Para servir aqui na sua comunidade. Então, às vezes falta voluntários para vir trabalhar para cá. Então, a ideia é essa: quanto mais pessoas daqui ingressar na corporação, com certeza terá mais voluntários para vir servir aqui. Daí, por consequência, o efetivo vai aumentando, a gente consegue prestar um serviço melhor, mais adequado para a comunidade. É uma troca, né? Então, te agradeço, Victor, ali por lembrar, né? De aí me convidar e lembrar, participar desse programa. Vai ter parte 2 ainda. Vai ter parte 2 ainda. E a gente está sempre à disposição, né? Deixo um abraço aqui para meus amigos da Gazeta aí, que estão sempre divulgando o trabalho da Brigada. E é isso aí, a gente procura fazer a nossa parte. Não é fácil, né? Mas a gente procura fazer e ajudar. Ser bem sincero quando dá para fazer, quando não dá, paciência, né? Mas a gente é uma luta constante, né? Sim. E também agradecer para quem nos ouviu aí todo esse tempo, ficou aí até o final. Agradecer e também colocar a Brigada Militar, as portas da Brigada Militar estão sempre abertas aí para a comunidade. Muito obrigado. Show de bola. Agradecemos o Tenente Jerônimo, né, pelo belo trabalho que faz também na Brigada aqui de Sobradinho e pelo exímio trabalho que a Brigada faz aqui na região também, né. Agradecemos também aos patrocinadores, que é a Masterform Academia, Cileia, FEC, Beauty Hair, que são nossos grandes parceiros. E semana que vem tem mais uma parceria chegando aí também, gente. Então fique no aguardo. Obrigado pela participação, Tenente. Referência da região, né? Da segurança aqui em Sobradinho e região. Esse foi o Área 98. Grande abraço e até a próxima semana, gente. Você acabou de ouvir Área 98.